Se a senhora puder puxar o microfone, por favor. Acho que tá ligado, senhora? Obrigada. Isso. Nome completo da senhora, por favor. Liliane Maria Roriz. A senhora é deputada distrital. Sim. Eu já adiantei os agradecimentos do juízo pelo fato da senhora ter se colocado à disposição para vir até a sede da 8ª Criminal prestar o depoimento. Então fica o registro no sistema de gravação dos nossos sinceros agradecimentos por essa colaboração prestada por Vossa Excelência. A senhora conhece os acusados Alexandre Braga Cerqueira, Valério Neves Campos, Ricardo Cardoso dos Santos? Ricardo eu não conheço, Alexandre conheço pouco da Câmara e o Valério eu conheço. Mas não tem relação de amizade nem de parentesco com ele? Não. Tá. Bom, a senhora sabe do que se trata, de qual processo nós estamos tratando. Serão feitas algumas perguntas para a senhora, inicialmente pelo Ministério Público, em seguida pelos advogados de defesa e, finalmente, se for o caso, pelo próprio juízo. E, em relação a essas perguntas, a senhora tem a obrigação de falar a verdade no juízo sob pena do falso testemunho. Okay. Só uma questão que eu queria também deixar registrado, e aí, no caso da doutora, foi trazido ao conhecimento do juízo, eu não sei se essa informação procede, de que a senhora teria constrangimento em prestar depoimento na presença de pessoas estranhas ao processo. Isso confirma? Confirma. Tá, então em relação a isso nós vamos respeitar essa manifestação e então restringir o acesso à sala de audiências apenas para as pessoas que estão atuando no processo, vale dizer Ministério Público e as defesas constituídas. Okay. Então já inicio dando a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, deputada Liliane Roriz. Muito prazer, meu nome é Pedro Dumans, sou promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Dr. Marcelo Tanús, Dr. Rodrigo Furoli, da Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça. Bem, nós estamos reunidos aqui hoje para fazer a instrução da denominada Operação Draco, tomar o termo de depoimento da senhora. Embora a denúncia não tenha sido lida, me parece que a senhora conhece o teor da imputação. E, apesar do doutor ter feito essa advertência, o Ministério Público reitera que o processo hoje diz respeito aos réus Valério Neves Campos, Alexandre Braga Cerqueira e Ricardo Cardoso dos Santos. Embora sejam apenas esses os réus desta demanda, evidentemente serão feitas perguntas sobre todo o conjunto de fatos que redundou na deflagração dessa operação por tratar-se de situações interligadas e que não podem ser dissociadas. Bem, inicialmente, a imputação traz uma delimitação temporal dos fatos, inicialmente de 7 de dezembro a 16 de dezembro de 2015, o primeiro fato, e posteriormente o segundo fato de dezembro de 2015 a abril de 2016. Mas o que eu quero saber especificamente em relação à senhora é, no mês de dezembro de 2015, se a senhora, como deputada distrital, ocupava alguma função, algum cargo na mesa diretora da Câmara Legislativa, qual seria esse cargo, as funções desse cargo, enfim. Eu era vice-presidente da Câmara Legislativa. Certo. E quais são as funções específicas da vice-presidência dentro da divisão de atribuições da mesa diretora da Câmara? Olha, são inúmeras funções, né? Uma delas, assim, era toda a parte da questão da FASCAL, que é o seguro de saúde, né? E essa prerrogativa era da vice-presidência. Da vice-presidência era a questão alguma parte do orçamento, da CMI, e que eu me recordo disso. Certo. Quando a senhora se refere a alguma parte do orçamento, é importante só algum esclarecimento aqui, porque a informação dos autos e o que consta na normatização da Câmara é que a vice-presidência teria uma responsabilidade pelas questões orçamentárias, mas a segunda secretaria, se eu não me engano, teria a responsabilidade de trabalhar sobre a ótica da execução orçamentária. Positivo. A senhora consegue discriminar para a gente de uma forma simples no que consiste essa divisão? Não tem como te discriminar, porque, veja só, quando a gente toma conhecimento, a vice-presidência, embora assim não tenha tantas prerrogativas, né, eu deixava muito para que o meu
meu assessor da vice-presidência, conduzisse isso, e aí ele me detalhava o que é que se passava. A senhora pode só declinar o nome do assessor? O Adenauer. Não sei o sobrenome dele. Eu acho que o nome é suficiente. Tá? Mas assim, era uma coisa assim muito, muito simples, era uma coisa assim muito fácil de entendimento, embora eu não seja especialista em orçamento, não sou, né? Meu negócio é política, então assim, sempre que a gente conversava, ele me detalhava algumas coisas, mas a gente não aprofundava nisso. Certo. Mas o que a senhora quis dizer é que as questões mais de ordem técnica era ele que conduzia. E aí caberia... Mas ele me explicava tudo o que estava acontecendo e tal, de uma forma mais simples. E a gente pode entender que, de certa forma, isso é uma dinâmica natural do processo legislativo. Claro, parlamentar, porque você não tem só isso para fazer, não é? Você tem inúmeras funções, inclusive na rua, enfim. Né? E aí, se a senhora me permite avançar nisso, os deputados teriam mais decisões de ordem política e os assessores, certeza. A questão mais técnica, normalmente fica por cargo do assessor técnico. Perfeito. A senhora já relatou, ao responder à pergunta do meritíssimo do juiz, que conhecia Valério Neves, réu desse processo, e também Alexandre Braga Cerqueira. A senhora se recorda quais eram as funções exercidas por eles a essa época? Do Alexandre, eu acho que ele era, se não me engano, era assessor do deputado Bispo Renato, se não me engano. E o doutor Valério, ele era secretário-geral da presidência da Câmara Legislativa. Certo. A menção ao longo de todo o processo acerca de um órgão informal, denominado mesinha. A senhora pode explicar para a gente no que consiste a mesinha, de quem compunha esse órgão? Era justamente esses assessores que os deputados tinham ligados a... Né, essa mesinha, ela deliberava primeiro de todas as funções, aquilo que é do macro da Câmara Legislativa, e depois passava para os deputados. Então, eles tinham essa prerrogativa de sentarem, conversarem e logo explicarem para os deputados quais são aquilo que ia ser discutido. Certo. Aí aos deputados, dentro daquela lógica que a senhora já explicou, caberia a decisão política. Eles se encontravam mais do que talvez os deputados, né, todos muito ocupados, e assim, então tinha essa mais frequência dessa mesinha acontecer. Certo. O que eu quero saber da senhora nesse momento é se a senhora tem conhecimento, qual que era o procedimento normalmente, eu não pergunto especificamente em relação ao ano de 2015, pergunto em relação a legislaturas anteriores, anos anteriores que a senhora já esteve na Câmara, se a senhora tem conhecimento, qual era o procedimento corriqueiro em relação à apuração e destinação de eventuais sobras orçamentárias ao final do exercício? O que se fazia com essas sobras orçamentárias? Então, da Câmara Legislativa, obviamente. No meu mandato anterior a esse, eu não tinha muito envolvimento com isso, eu só ia ter conhecimento disso no plenário mesmo, das sobras orçamentárias. E normalmente, que eu me lembro, elas sempre eram destinadas a servidores do GTF. Né? Então, assim, não tinha nada que não fosse com essa linha que a Câmara adotava. Isso já era uma coisa que já acontecia na Câmara, né? Sempre era para servidores e a mesa determinaria aonde, né? Então, assim, com a legislatura de agora, e no qual eu fui vice-presidente, eu tomei conhecimento dessas sobras nesse ano e não tomei conhecimento do ano anterior, porque eu acho que 2014, 2015, né, foi 2015 que ocorreu o fato. Então, assim, eu só via se me lembrar dessa questão do anterior, eu não me lembro, mas desse fato da orçamentária de 2015. Certo. Em relação especificamente a essa sobra orçamentária de 2015, e aí eu vou pedir para a senhora tentar se recordar, obviamente a gente sabe todo que esforço. É isso que nós pedimos para a senhora. Chegou ao conhecimento da senhora, assim, especificamente em relação ao ano de 2015, algum assessor ou algum deputado tenha procurado a senhora ou algum membro da sua equipe
para sugerir ou para conversar ou tentar fazer algum tipo de acerto em relação à destinação, para onde que seria a verba, a sobra orçamentária daquele ano? Então, eu não me lembro bem a data, mas eu me lembro que é um rapaz especialista em orçamento na Câmara Legislativa, que é funcionário da casa, e assim, a gente tinha uma relação muito amiga, assim, e ele falou que talvez talvez ele não afirmou com todas as palavras que isso era certo, uma sobra orçamentária. E eu, naquela ocasião, logo que o governador Rodrigo Hollenberg entrou, ele aumentou o preço do restaurante comunitário. Não sei se vocês recordam. De R$1 passou para R$3. Então eu fui inúmeras vezes conversar com ele, dizendo que isso era uma economia muito pequena e que não tinha sentido, uma vez que as famílias são muito grandes e tal, mas eu não tive muito sucesso. Né? Então aí chegou esse assessor falando assim, olha, pode ser que vai ter uma sobra orçamentária de 24 milhões. Falei, nossa, isso pode ser muito interessante. Mas assim, ficou naquela conversa ali e depois, não sei, que foi desenrolar, não deu, e depois talvez alguém no plenário falou dessa sobra, que podia ir para o restaurante comunitário, né? Falei assim, bom, isso vai ser bom, porque se o governador está com dificuldades de pagar o restaurante, sabe, essa sobra pode ser muito interessante para quitar com os fornecedores e logo ele não precisa de aumentar o preço do restaurante. Ok. Aí, acho que não teve muito sucesso e a coisa não aconteceu e ok, assim, eu fiquei frustrada, mas depois a presidente da casa ainda falou no plenário que tinha essa intenção, enfim. Então, ficou nisso. Esse momento eu fiquei sabendo disso. Depois foi o outro fato. A senhora se recorda o nome desse assessor? Quem era essa pessoa que trabalhava, que é um servidor da casa? Não me lembro. Sabe, ele chegou falando, não me lembro. Pode ser Genésio? Não. Não é ligado a nenhum deputado. Certo. Ele é um servidor da casa. É um servidor da casa. Ele não tem nenhuma ligação com o deputado. Certo. A senhora mencionou que tão logo teve conhecimento acerca dessas sobras orçamentárias, teve a ideia, essa questão dos restaurantes comunitários. Frustrada, mas não deu certo. Que era uma bandeira do meu pai da senhora e tudo mais. Uhum. A questão é a seguinte, além da destinação dentro da lógica do que estava sendo combinado ali, além da destinação para os restaurantes comunitários, que era prevista inicialmente dentro dessa ideia, se discutiu destinar o restante dessas sobras para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, para a construção de escolas, creches? Olha, a mim não foi discutido. Eu cheguei com essa notícia depois. Quando a senhora fala depois... Depois que já tinha as movimentações que estavam sendo feitas. Doutor Afonso, na ocasião, até me procurou para ajudá-lo. E eu falei assim, olha, eu não sei o que eu posso fazer, por mesmo uma vez que eu não sou eu que comando aquilo ali, enfim, né? E aí eu falei, olha, ainda mais do que se isso acontecer, não vai ser por mim, vai ser direto mandado para a Secretaria de Educação. Tá bom, ok, tá. Isso foi, era comum ele ir lá também. Perfeito. Quando a senhora se refere ao senhor Afonso, a senhora está se referindo ao senhor Afonso Assad, presidente da Asbraco? Assad, o senhor Afonso, doutor Afonso Assad, não sei se ele é engenheiro, mas doutor Afonso Assad, presidente da Asbraco, né? A senhora já conhecia o senhor Afonso? Eu conheci da Câmara, que ele vinha eventualmente, e depois ele comentava muito sobre o pai dele, que era muito próximo do papai. Certo. A Asbraco é a Associação das Empresas Construtoras, né? Quando ele procurou a senhora para discutir isso, para a gente que não conhece o ambiente legislativo, é importante a gente ter isso bem claro. É normal essa atividade dos representantes de determinados setores procurarem deputados. Eu acho que não tem problema, porque está lá o circuito interno as pessoas entram, enfim, entendeu? Eu até então não tinha uma situação dessa, né? Eu não achei que isso aí poderia ser alguma coisa que fosse Mas especificamente fora do contexto. A essa iniciativa do senhor Assad de procurá-la para discutir essa questão das sobras. A gente queria saber especificamente o que foi tratado nessa conversa,
No primeiro momento, ele foi defender que a Secretaria de Educação tinha uma necessidade muito grande de reforma de escola. E isso eu achei muito interessante, porque eu vou contar um pouquinho de uma história, de que no meu primeiro mandato eu fui presidente da Comissão de Educação e Saúde. E eu fiz um trabalho que até então ninguém tinha feito, de ir nas escolas para saber quais as reais condições que as escolas estavam. Né? Então, assim, deparei com coisas absurdas, enfim. Então, assim, eu acho que nesse pequeno trabalho que ficou lá atrás, sabe, e que eu não tive mais tempo, que logo depois veio a eleição, e, enfim, né, não deu mais. E, assim, logo que ele procurou, e eu achei que isso podia ser uma boa coisa, né? Então, assim, claro, a secretária, inclusive o secretário da Educação, na ocasião, me liga, fala, olha, se você tiver disponibilidade e tal. Eu falei, olha, eu não tenho muito o que fazer, secretário, não só depende de mim. Né? Então, fica assim, deixa as coisas acontecerem. Ele, não, então tá bom. Aí ficou assim. Mas entre os assessores da senhora, entre os outros deputados, houve algum tipo de conversa, de acerto, no sentido de discutir essa proposta de destinar parte dessa sobra orçamentária para a Secretaria de Educação com essa finalidade de construção de escolas e creches? Chegou-se a conversar? Porque, na verdade, o que se apurou aqui é que haveria uma sobra inicial de 24 milhões. Certo. A proposta da senhora era destinar toda essa verba para o restaurante comunitário? Não. Eu queria na época, mas não teve, né? Não sobrou nada para lá, porque era mais ou menos, talvez, o valor que o governo devia, sabe? Certo. Então, assim, não tinha lógica o governador fazer uma economia, de palito, por uma atitude que ele ia só, né, enfim, prejudicar muitas famílias. Mas o que nós queremos saber é se havia algum tipo, não necessariamente um compromisso formal, mas algum tipo de compromisso, ainda que informal, ou conversa entre os deputados, no sentido de fazer a destinação para essa área específica da Secretaria de Educação. Não tinha, assim, eu não Mas a senhora sabe qual que era a movimentação política na Câmara em relação a essa destinação? Qual que era a ideia da destinação naquele primeiro momento? Eu ficava muito por fora dessas conversas, dessas discussões. Mas a senhora tem conhecimento que havia uma proposta formal, redigida, que aconteceu, que chegou nas minhas mãos através do Adenauer. Isso nós já estamos adiantando um assunto, né? Sim. Tá? Então, assim, chegou essa proposta de dizer que poderia ser um valor X para tal lugar, um valor X para tal lugar. E aí foi se discutido isso, e as pessoas foram, acho que os outros personagens, né, também concordaram, enfim, até isso, o que você está me perguntando, sim. Tá? Mas que, sim, que eu sentei com algum deputado para discutir sobre essa história, não conversava com eu entendi. ninguém. É porque o que a gente queria saber é se a senhora tinha conhecimento de que havia uma previsão. Tinha, e está no meu depoimento. Sim. No Ministério Público. A senhora falou que chegou até as mãos da senhora, através do Adenauer, uma proposta... Seria uma proposta de emenda com essa no dia da votação. É isso que eu queria Isso no dia da votação. Isso. Vamos situar temporalmente esses fatos. No dia da votação, eu não estava presidindo os trabalhos, como algum deputado disse. Eu estava assessorando o deputado Acaciel Maia. Tá? Então, estava ali fazendo a contagem dos deputados que estavam ali, né? Enfim. E faltava a minha assinatura. E vem com essa proposta de meio a meio. Aí eu falei, ok, tá. O Adenauer falou, olha, vai ser metade para servidores do GDF, isso está nos autos, inclusive todas essas trocas de mudança, enfim. Ok, tá bom. Aí passa um pouco, alguém vai, fala com ele que tinha modificado. Ok. Aí ele vem comigo, eu falei, poxa, Adenauer, mas assim, o que está acontecendo, né? Porque cada hora você vem com a mudança. Ele falou assim, pois é, o pessoal ali está conversando que precisa de mudar e tal. E aí isso foi indo, até que ficou 30 milhões para a saúde. E a justificação, a justificação dessa emenda está nos autos isso,
era para servidores do GDF. A justificativa formal constante do texto? Do é isso texto. Que a senhora se refere? Estava até com Nós isso. temos o texto. Vocês têm, não tem? Então, assim, quando você lê, você fala, ó, ok, né? Embora eu tenha criado um pouco de caso, porque eu tinha sido muito frustrada numa emenda que eu tinha juntado os deputados para fazer, para comprar aparelho de imagem, está no meu depoimento, e que não deu certo, enfim. Né? Então, eu fiquei frustrada e eu falei, não estava com muita... Assim, mas, assim, eu achei a justificação para pagar servidor muito boa e eu achei muito louvável de fazer isso. E 1 milhão para a Secretaria de Educação. Certo. Esse foi o texto final que foi votado. Mas a gente quer tornar um pouquinho, eu sei que é difícil dentro de um dia de votação, toda essa dinâmica, essa confusão, mas vamos tentar, na medida do possível, recordar e reconstruir os fatos que aconteceram naquela data. A senhora... Vamos fazer um esforço. Isso. A senhora relatou que o Adenauer veio com uma proposta inicial, que fazia a destinação ali para a Secretaria de Educação, proposta que a princípio atenderia ao pleito da Asbraco, porque, vamos fazendo um raciocínio, construção de escolas interessaria o setor produtivo também, que a Asbraco representa. E a senhora falou que no meio da votação, no dia da votação... Muito confuso. Começaram umas movimentações, eles conversaram com a Adenauer, fizeram uma troca. Então vamos tentar colocar as coisas mais devagar. Eles conversaram com a Adenauer. A senhora se refere a quem? Quem conversou? Não sei, porque eu estava na mesa. Eu não sei quem conversou com ele. Eu, supostamente, acredito que ele conversou com todos os da mesinha. Não sei se ele conversou com olha, eu não estou afirmando, dizendo que eu sei, porque eu não vi. Perfeito. Tá? Mas eu acredito que deve ter conversado informalmente, em algum lugar mais próximo do plenário, né? E que eles decidiram isso. Não vi, não tenho conhecimento de que ele conversou com algum deputado. A senhora relatou que estava na mesa. A senhora estava sentada... Eu estava sentada na mesa. Na mesa. Ao lado do deputado Garcel Maia, que estava presidindo a sessão naquele momento. Novamente, a gente precisa de informações sobre a lógica e a praxis da atividade parlamentar e de todos os servidores que estão ali em volta. A senhora relatou aqui que acredita que o Adenauer tenha conversado com outros integrantes da mesinha e que teriam feito esse ajuste. Acredito, não sei com quem, quais as pessoas que ele conversou. Acredito que foram todos. Mas dentro da praxis, dentro da prática legislativa normal, usual, os membros da mesinha teriam essa, de certa forma, essa autonomia inicial, porque eu falo inicial porque depois o deputado vai votar, mas para fazer esses ajustes em emendas de orçamento, os membros da mesinha têm... Eles não têm esse poder para fazer isso. Eles têm que cumprir ordens dos deputados. Falar, olha, tem que fazer assim, 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 e eles só executam aquilo que tem que ser feito. Ó, tem que fazer isso, preencher dessa forma formulário, e isso. Certo. Então, vamos avançar nesse raciocínio. Dentro dessa lógica, a senhora falou que o Adenauer conversou com outras pessoas que a senhora acredita... Eles procuraram pelo Adenauer, né? Eles procuraram pelo Adenauer, não foi o Adenauer. Isso foi relatado pelo Adenauer para a senhora? Foi. Eu acho que, inclusive, ele está aí nos autos isso. Que a gente tem o depoimento do Adenauer, mas a gente precisa do depoimento da senhora. Eu estava na mesa. Não sei se dizer como é que foi, o que aconteceu, quem foi atrás do Adenauer. Mas ele, segundo ele, que ele me disse, que ele foi procurado. Certo. O Adenauer relatou para a senhora por quem foi procurado, com quem ele conversou ali naqueles bastidores da votação? Não, porque não dava tempo, não tinha como ele dar detalhes daquela conversa. Certo. Esse relato estranha. que ele falou para a senhora, eles me procuraram aqui, a gente... vai mudar e tal. Isso foi feito no momento da votação. No momento da votação. E que isso não pode ocorrer. Porque, formalmente, se você vê no regimento interno da Câmara, isso tem que acontecer de uma forma, não é só dada dessa forma, né? Tem que ter formalmente a mesinha, toda a mesa se encontrar e, lógico, decidir por isso, porque era uma coisa muito grande. Entendeu? Então, assim, a mim não foi procurado. Eu não tive nenhuma reunião com os outros deputados para discutir isso. A senhora reputa que esse procedimento dessa ocasião
Ele foi assodado, então? Foi assodado, foi com muita pressa, com muita, sabe, foi muito Era estranho. comum que essas decisões se dessem dessa forma? Olha, então, eu nunca tinha presenciado uma situação tão rápida assim. Dessa mudança? Dessa mudança tão rápida. Uma vez que também, eu não posso ser injusta, foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Então, eu não sei se isso já acontecia ou não acontecia, ou se isso é normal. Então, eu tenho que deixar claro aqui para você, para o senhor, desculpa, que eu não posso dizer se isso era comum ou se não era comum. Naquele dia, eu achei com muita pressa. Quando a senhora se refere a nunca ter tido essa experiência, a senhora está se referindo expressamente a uma emenda de destinação de sobra orçamentária? Com certeza. A esse assunto específico? Esse assunto específico e da maneira que foi conduzido. Entendeu? Sim, da maneira que foi tão rápido, e se encontraram, como que encontraram, qual local que se encontraram, porque normalmente é sempre numa sala específica. Então, assim, ficava muito difícil você discutir uma situação que ia ser votada logo e resolver isso de uma hora para outra. Então, assim, foi um pouco estranha essa situação. A senhora relatou que naquele momento o Adenauer explicou de uma forma muito sintética para a senhora o que rápida. tinha acontecido. Eu estava presidindo, ele falava tem alguma coisa acontecendo. E tal. No primeiro depoimento que a senhora prestou, a senhora se recorda de ter prestado depoimento ao Ministério Público? Recordo. Recorda Não sei quando? a data. Não, isso não é um detalhe. O primeiro depoimento que a gente... Eu vi... eu não me esqueço, não sei, 18 ou 8 O primeiro depoimento agosto. que consta nos autos, como sendo da senhora, é do dia 29 de julho de 2016. Aqui consta julho, mas pode ter sido junho. Tá. Foi junho. Foi não? Ok, aqui Junho. consta julho. Depois a gente pode Julho? verificar, isso é indiferente. Não é importante. Porque logo depois Aqui eu prestei outro depoimento, era 18 de agosto. Sim. E foi rápido, foi uma distância curta. Sim, o outro Julho. depoimento consta como sendo do dia 18 de agosto. Então, se Aí, foi então tão demorou rápido... um tempo maior. Julho e junho. A senhora entende que foi muito rápido entre um Foi e outro. rápido, eu achei que foi rápido. Então faz sentido ser julho. 29 de julho e 18 de agosto. Junho, 20 julho, agosto. dias entre um e outro. Não é? Tá. Uhum. Então foi julho, não foi? Aparentemente não houve equívoco. Mas vamos retornar aqui ao que interessa. Nesse primeiro depoimento, a senhora narra essa questão da destinação das emendas e tudo mais, mas faz uma observação aqui que eu queria abrir aspas, ler, para a gente depois explorar ela um pouquinho. Correto. A declarante, a senhora, quer registrar que doutor, folhas 475 dos autos. Posso prosseguir, doutor? Que segunda página, última linha da segunda página, doutor. Que a declarante, a senhora, quer registrar que o assessor da depoente, chamado Adenauer, que é o seu indicado na referida mesinha da Câmara, foi procurado pelo assessor do deputado Júlio no início de dezembro, perguntando sobre como se aplicar os recursos das sobras daquele ano. O Adenauer enviou uma mensagem via WhatsApp à depoente. E que ele não se lembra no dia que ele prestou o depoimento. Ele não se lembrou, ele estava extremamente nervoso. Mas o que importa pra gente é a senhora se lembrar. Não, mas ele estava extremamente nervoso, passou mal, enfim. É normal. Ele foi ouvido aqui depois e estava mais calmo. Estava mais calmo. Que o Adenauer enviou uma mensagem via WhatsApp à depoente, explicando os detalhes desse episódio. E nesse ato a declarante repassa a mensagem contida no seu celular para que o MP tenha acesso aos exatos termos, que retrata de forma clara esse episódio. A transcrição aqui desse zap não vem ao caso a gente transcrever, porque ela está materializada no documento de fé pública, mas eu queria saber se a senhora se recorda desse zap em que o Adenauer explica para a senhora, tenta explicar aquele rolo de uma forma mais calma e não naquele assodamento da sessão de votação. Ele explicou porque algumas coisas técnicas eu não tinha assim muito domínio. Então o trâmite, a coisa como acontecia, e aí eu acho que ele entendeu que tinha que me explicar como é que a coisa funcionava, até para ficar mais tranquila e saber que aquilo que foi feito, sabe, mesmo embora eu tenha sido incluída nisso,
mas que eu tinha um argumento depois se alguém me perguntasse, até mesmo vocês que me procurassem, e falar, ó, se eu não entendi, na época eu não pude não entender, mas agora eu entendo com mais clareza. Certo. Certo? Então a senhora confirma ter recebido esse zap, confirma ter mostrado o telefone lá e no qual o Odenal explica toda a história para a senhora. A senhora se recorda de uma forma geral do teor dessa mensagem, o que o Adenauer explicou para... Não precisa detalhes, mas no final das contas, o que o Adenauer explicou para a senhora? Está materializado, doutor? Doutor, está materializado no depoimento. A testemunha confirmou. Certo. Será que a gente não podia avançar um pouquinho? Podemos, Excelência. Eu estou achando que nós não estamos avançando na oitiva da testemunha. Tudo bem, Excelência. Vamos avançar, então. Exatamente para os momentos subsequentes à votação. Ocorreu a votação e ela teve o desfecho que a senhora já falou, 30 milhões para a saúde e 1 milhão para a Secretaria de Educação. Isso. Esse desfecho surpreendeu a senhora? Surpreendeu de uma forma, até a forma que surpreendeu. Eu não entendi, porque até onde eu sabia, era de um jeito, depois passou a ser de outro, mas eu falei, fazer o quê? Eu estou aqui... Mas então a senhora só tomou conhecimento dessa destinação final na hora da votação. A senhora chegou ali mesmo, no calor da sessão, a indagar alguém, chamar alguém no canto? Me explica essa história, o que aconteceu. Então, eu não me lembro quem eu perguntei. Lembra de ter perguntado para o Valério Neves? Não sei se eu perguntei para ele, não sei se ele estava no dia lá, não sei se era ele, parecia que era ele. Não posso afirmar isso. Como é que é, ou alguém chegou no meu ouvido e falou assim, olha, depois eu te explico sobre esse assunto, entendeu? Mas assim, eu fiquei com muita dúvida, eu queria que alguém me explicasse naquele momento. Certo. Eu não posso afirmar, não posso assegurar se foi ele ou se não foi. Certo. A senhora se recorda de ter conversado com o Adenauer logo depois da votação? Logo que encerrou? Logo chegou ou mais tarde, no mesmo dia? Eu falei, Adenauer, muito esquisito o que aconteceu, né? Muito estranho, bem estranho. E o Adenauer também confirmou, como ele já trabalha lá há muitos anos, né? Ele também externou estranheza? Eu também achei muito esquisito, tem alguma coisa muito esquisita nisso aí. E ficou nisso. Certo. É de conhecimento de todos que a senhora, no depoimento ao Ministério Público, apresentou algumas gravações, supostamente feitas através do seu aparelho celular, que retratam inicialmente uma conversa gravada com a deputada Celina Leão, então presidente da mesa diretora, e também uma conversa gravada com o Valério Neves, então secretário-geral, vinculado a Celina Leão. O que eu queria saber inicialmente o aparelho utilizado nessas duas gravações era da senhora? Era um aparelho celular que a senhora utilizava? Eu acho que era meu. Foi o mesmo aparelho nas duas conversas? Foi do mesmo aparelho que ficou no Ministério Público. Foi o aparelho entregue ao Ministério Público. Me pertencia esse aparelho, porque normalmente a Câmara doa os aparelhos, mas esse era meu mesmo. O que nós queríamos saber da senhora é o seguinte, há o relato, então, de que houve uma conversa com a deputada Celina Leão acerca dessa sessão de votação e que teria acontecido pouco tempo depois da votação. A senhora se recorda quando que aconteceu essa conversa? Logo depois, um dia depois. Um dia depois. De quem foi a iniciativa dessa conversa? Quem decidiu ter essa conversa? Ela me ligou no meu celular. Eu estava terminando e encerrando a Comissão de Assuntos Sociais com a deputada Luzia e o deputado Israel Batista. E a gente estava encerrando e tal, nos despedindo, e quando isso ela me liga. Ela me liga que queria conversar comigo. Então, eu falei, ok, vou te aguardar, vou aguardar. Tal, e, enfim, aguardei ela chegar, não demorou muito, logo ela chegou. E assim que encerrou a comissão, ela falou assim, vamos ficar aqui atrás, tem uma sala, não é uma sala, bem um corredor atrás das comissões, e que meio isolado, assim, né? Então, um local mais reservado. Atrás, mais reservado. É um corredor. E ela falou assim, vamos ficar aqui atrás para a gente conversar. E foi, isso vai me dizer, não me perguntou ainda, mas eu já vou lhe dizer por que eu gravei. Falei assim, olha, era muito estranho a deputada Celina me procurar. Procurar para uma conversa, ou vir atrás de mim. Então, assim, eu já estava
precaução, depois de uma coisa que já tinha acontecido no dia anterior, assim, eu já estava muito assustada com o que tinha acontecido, e depois, por precaução, eu gravei. Quando a senhora fala que ficou muito assustada com o que aconteceu no dia anterior, a senhora está se referindo à sessão de votação? A sessão, porque foi estranho, foi muito estranho. E, assim, muitos deputados votaram, quase todos votaram, 18 deputados votaram, e acho que não perceberam o que tinha acontecido, ou se perceberam, não falaram. Entendeu? Perfeito. Havia outras pessoas presentes nessa conversa, nesse local onde vocês conversaram? Não. Essa conversa foi objeto de gravação, o telefone foi entregue ao Ministério Público e o teor dessa conversa consta de um laudo pericial. Esse diálogo foi transcrito e degravado no laudo pericial número 19.191.16, folhas 1366 dos autos. E nós queríamos conversar com a senhora sobre alguns trechos dessa conversa. Excelência, pela ordem. Existem, na verdade, 2 laudos. Um laudo da Polícia Civil e um laudo do Ministério Público. Os laudos não são rigorosamente iguais. Perfeito. Existem expressões em várias passagens que são diferentes. Existe um terceiro laudo sendo elaborado pela defesa, com um novo perito, tá, que demonstra que nem o do Ministério Público, nem o da Polícia Civil estão precisos, ou seja, a transcrição. Existe a transcrição de palavras que não foram ditas e existe a supressão de palavras que foram ditas e que não aparecem nisso. Só fazer essa ressalva, até para da própria testemunha, porque não existe um laudo definitivo com relação a qual é o verdadeiro teor dessas conversas. Já que o senhor fez um esclarecimento, o Ministério Público fará outro. Na verdade, neste momento não existem 2 laudos. Existe uma informação do Ministério Público, nós não podemos chamar nem de informação pericial. É uma degravação da conversa, feita sem a utilização de aparelhos mais modernos de transcrição, que foi feita pouco tempo após os fatos, com o objetivo evidente de instrumentalizar as medidas cautelares. Independentemente dos esclarecimentos feitos pelo Ministério Público e pela Defesa, eu só queria pedir aos doutores que nós não transformemos a testemunha em intérprete de gravação. Receber o objetivo. Sim, perfeito. Para que perfeito. não parta de que uma determinada palavra, determinada expressão foi utilizada. Perfeito. Só para usar a terminologia correta, nós temos uma transcrição feita pelo Ministério Público e que ela tem suporte normativo, mas não se trata de um laudo pericial feito por peritos com uso de equipamentos avançados e que permitem depuração de som, eliminação de ruído e tudo mais. Bem, não cabe, como Vossa Excelência já explicou, fazer qualquer tipo de comparação em relação a esses laudos, mas o Ministério Público informa que o laudo pericial a que se refere nessa oitiva é o laudo redigido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, prova técnica constante, o departamento oficial aqui para transcrição de áudio pelo setor próprio, é um exame de informática, que foi sucedido inclusive por um laudo de verificação de edição, que concluiu que não há nenhum tipo de edição, ou corte, ou supressão. Bem, então vamos seguir. Existe o laudo 19.191 de 16, folhas 1366, e é em cima do laudo oficial, e que consta dos autos, que nós vamos partir para a nossa oitiva. Bem, inicialmente a gente vai conversar sobre a conversa com a deputada Celina Leão. O Ministério Público destacou alguns trechos e queria conversar com a senhora. Logo no começo da gravação, e aqui é a primeira frase da transcrição, há uma fala atribuída à senhora: não entendi nada. Não entendi nada, a senhora falando. Me explica ontem. Eu queria saber exatamente a que a senhora se referia quando falou me explica ontem. Me explica o que aconteceu ontem. Como eu não estava sabendo do que estava sendo tratado. A senhora se refere à aprovação do PL 811, aquela emenda? Me explica o que aconteceu ontem, porque eu não entendi o que ocorreu. Porque era claro que ela estava ali para falar alguma coisa sobre o que tinha acontecido no dia anterior. Não tinha outra razão para ela me procurar, para saber como é que eu estava, ou qualquer coisa desse tipo, para não dizer alguma coisa da noite anterior, do dia anterior. Então, se eu não me engano, eu falei para ela que
Me explica o que ocorreu ontem. Certo. Eu vou avançar um pouquinho para um outro trecho, inclusive destacado na denúncia, folhas 3 do laudo, em que a deputada Celina, a fala é atribuída à deputada Celina, afirma o seguinte: deixa eu te contar o que vai acontecer. Hoje nós vamos falar com o secretário de saúde. A gente colocou o recurso para ele agilizar o negócio do recurso. A senhora, entendi. Novamente a deputada Celina. Mas você está no projeto, entendeu? Você não está fora do projeto, não. Você está no projeto. Mandei o Valério já falar com você. Naquele contexto em que ela se referiu que a senhora estaria no projeto, qual foi a compreensão da senhora sobre essa afirmação? Ela estava querendo me incluir naquilo que eles tinham acordado. Certo. E ela chegou a explicar o que era o acordado entre eles? Não o que tinha, o que sabia, não sabia nenhum momento. Me estranhou muito quando ela falou em secretário de saúde. Me estranhou muito. Não esperava ouvir dela alguma coisa desse tipo. Perfeito. Mais à frente, as folhas 4. Inicialmente, as folhas 3, a deputada Celina falou: os meninos foram mala, foi bom você ter criado caso. Os meninos foram mala. Naquele contexto, a senhora conseguiu identificar a quem se referia os meninos que ela se referia? Quais meninos seriam esses? Deputados da mesa? Não julguei ele como meninos, né? Como os meninos, entendeu? Então não estava entendendo que meninos eram esses. Então eu fiquei muito em dúvida que meninos eram esses, porque não dava para entender quais eram esses meninos. Certo. Se não me engano, eu acho que eu até falei menino, não sei se eu falei isso. Né? A deputada Celina continua: foram mala, porque eles queriam fazer as coisas assim na mesa. Aí a senhora afirma: combina antes, né? Aqui na cara deles, entendeu? Pergunta a Celina. Aí, eu vou ser breve nessas considerações sobre a conversa, mas só esse trecho que ele é relevante. A deputada Celina afirma: aí foi que eu chamei eles lá na hora, aquela hora que eu chamei eles. Eu chamei eles e falei assim: a Liliane está no projeto, porque eu já tinha atendido ela. Aí vocês vocês vão e querem botar em outro lugar, quer botar em outro lugar e não quer botar ela no grupo? Ela está no grupo, ela está no projeto com a gente. Aí ficou definido. Então hoje a gente vai falar com o secretário de saúde que a gente fez o negócio. Aí a Celina: então eu vou, só para te avisar, entendeu? Que se falar, teve para falar com o secretário, então a gente vai falar com o secretário que o recurso foi para lá. Aí a senhora afirma: fiquei por fora, não queria prejudicar ninguém. Não é, mas também não pode ser prejudicada também. É o que a deputada Celina afirma na sequência. Aí a senhora diz: não, também não sabia o que estava acontecendo ali. Mas à frente a senhora fala que estava perdida. Bem, aqui, novamente, vocês estão discutindo o quê? Eu quero entender o contexto dessa conversa. Pois então, quando ela diz que eu estava sendo incluída, ela tinha se não me engano, assim, ela tinha uma discussão grande dentro da casa, sabe? Para que ela fosse reconduzida para a presidência, novamente. Então, assim, eu acho que nesse meio, sabe? Eu acho que ela precisaria que eu estivesse ao lado dela, entendeu? Que eu estivesse votando, que eu estivesse, né, concordando, de mandar a emenda para a reeleição. Então, eu compreendi que ela estava querendo me incluir para que eu pudesse estar ao lado deles e pudesse ajudá-los. E assim foi o que eu entendi. E assim, até não conversei, assim, depois eu pensei muito qual é o motivo, porque ela estava, né, assim, não tenho nada pessoal contra ela, mas assim, achei que foi assim um pouco exagerado da forma com que ela veio me procurar, da maneira com que ela quase não conversava comigo. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida de que isso estava dentro dos planos dela, ou se eu não estava nos planos dela. Então, assim, foi a maneira que eu entendi. Sim. Certo.
Ministério Público vai fazer mais uma indagação sobre a conversa com a deputada Celina, e ela é mais à frente, as folhas 5, depois da senhora falar que não entendeu o que estava acontecendo, enfim. E a deputada Celina começa a explicar, na verdade, o que tinha acontecido em relação à votação. Destaco, então, o seguinte trecho da conversa. A deputada Celina Leão. Aí o que eles fizeram? Depois que você foi falar isso, eles foram lá no presidente da Asbraco e o cara falou, não. Aí a senhora fala, de certo ele não combinou. Celina, Aí eles foram no presidente da Asbraco e o cara falou não. Aí eles foram em outro lugar que parece que conseguiram um sim. Aí a senhora fala, do jeito que eles queriam. Deputada Celina, do jeito que eles queriam. E trocaram as emendas e queriam que eu e você assinasse. Eu falei, eu não vou assinar isso aqui, peraí. Entendeu? Aí eu chamei eles e falei, peraí, o que está acontecendo? Aí foi quando eles colocaram. Não. Nós estamos tentando um projeto aqui. O cara vai ajudar a gente. Eu falei, Celina, uai, mas se vai ajudar, tem que ajudar todo mundo. Não é porque eu ajudar você, eu e Heleniane ensinar isso aqui para vocês, entendeu? Foi só isso. Aí a senhora fala, não tem. Não é arriscado, não. Eu não falei nada, Celina dizendo. Eu não conversei com ninguém. Eu não quero nada de nada, entendeu? Aí a senhora, acho tão arriscado isso. Antes de eu perguntar sobre esse trecho da gravação específica, eu queria fazer uma indagação para a senhora. Antes do projeto ser votado na Câmara Legislativa, o Afonso Assad procurou a senhora para relatar que havia sido procurado pelos deputados Júlio César e Bispo Renato, pedindo uma certa contrapartida para a aprovação do projeto naquele Está no meu depoimento. Certo, mas a gente gostaria de ouvir de novo. Isso. Me procurou, não sei, se não me engano, salvo engano, não sei que dia que foi. Acredito que foi antes da votação. E que ele veio me dizendo, relatando essa conversa. Que eu disse a ele, olha, doutor Afonso, sendo assim, eu não tenho como lhe ajudar. Eu não faço isso. Perfeito. Vamos voltar lá para aquele diálogo, então, em que a senhora trata com a Celina. Celina, ok. Aqui vocês falam sobre o presidente da Asbraco, conseguiu um não, do outro lado conseguiram um sim. O Ministério Público pergunta, esse trecho da conversa se refere a essa conversa do Bispo Renato, do Júlio César com o presidente da Asbraco, acerca desse pedido? Porque a senhora em alguns momentos fala, aqui a conversa não é só atribuída à deputada Celina. A senhora fala do jeito que eles queriam, certamente não combinou, não é arriscado isso não. O que eu quero saber é se a senhora estava falando deste pedido feito ao presidente da Asbraco. Foi. Falei, olha, você não acha isso, que isso... Porque, veja só, quando o Afonso procura, e ele deixa claro esses outros personagens que proporam, entendeu? E o que eu falei, olha, fora disso... E ela me pergunta, eu confirmo a ela que eu sabia disso. Então, ela perguntou sobre essa conversa. Não está muito claro o que ela fala, né? Fala assim, mas era o que ela queria saber, e eu falei assim, parece que não combinou lá, né? Foi isso. Então, ela mostrou conhecimento sobre essa conversa. Eu sabia, eu tinha não, conversado. estou falando da deputada Celina. Não sei. Mas vocês duas conversam sobre essa negativa de um lado e sobre o afirmativo do outro. Eu não tinha conversado com ela sobre esse assunto até então. Foi a primeira vez que vocês conversaram sobre isso. Perfeito. Existe também nos autos uma outra gravação com então o secretário-geral da mesa diretora, o senhor e réu nesse processo, Valério Neves. De quem partiu essa iniciativa? Como surgiu essa conversa com o Valério Neves? A Celina que me pediu para ir falar com ele.
Tá? A gravação diz por si só. Ela me fala para eu procurar por ele. E eu não procurei no mesmo instante que ela me disse. Mas quando ela pede para a senhora procurá-lo, é para explicar essa história toda? Foi, tá na gravação. Ela não fala isso? Explica, não foi? Ela fala que o Valério vai lhe explicar. Foi o que ela disse, não foi? Então, aí eu não fui na mesma hora falar com o doutor Valério. Esperei do outro dia, não tinha pressa para falar com ele, não queria. A conversa foi no dia subsequente à conversa com a Celina. Isso, no dia 10. E o que levou a senhora novamente a gravar a conversa com o Porque Valério? eu sabia que essa conversa dela ia ter uma sequência com ele, ia ter um desfecho com ele. Ela ia ficar perdida se eu não tivesse depois saber qual a conexão da conversa dela com a dele. Certo. Eu vou... Aonde que aconteceu essa conversa com o Valério Neves? Na sala, lá da na presidência, tem uma sala e tem outra sala onde ficava o doutor Valério. Certo. A senhora se dirigiu até essa sala para conversar com ele? Eu fui lá. Havia mais alguém no local? Uma secretária. Ela também acompanhou a conversa? Não, eu entrei sozinha, fiquei sozinha. Eu vou tentar ser o mais breve possível em relação ao diálogo com o Valério, mas o dever me impõe aqui que eu faça alguns questionamentos específicos sobre essa conversa também. Arquivo, tem a numeração do arquivo aqui, não importa a indicação, folhas 8 do mesmo laudo pericial, feito por órgão oficial da Polícia Técnica do Distrito Federal, é o segundo arquivo. Bem, eu destaco o seguinte trecho da conversa. A senhora fala o seguinte: Valério, me explica aquela história daquele dia. Eu não entendi. A senhora se referia à votação também? A votação. Valério, o que aconteceu? Tinha feito um negócio com o menino, com Afonso. A senhora diz: Valério. Aí, o bispo, o Renato e o Júlio sentaram com o Afonso. E nada do compromisso com o grupo, que são as 6 pessoas. Você, Renato, Raimundo, Celina, a mesa, mais o Cristiano, que eu não sei por que entrou nisso. São 6. Aí eu falei, não, que nós vamos dividir, tem que determinar, tem que compor, assumir compromisso com eles. Agora, se não tem compromisso... É só cortar. Exatamente isso. Aí eu falei que está no laudo da Polícia Civil... Nós já fizemos perícia, essas pessoas não constam na gravação. Perfeito, doutor. A ressalva que o senhor fala não consta do processo, então não consta como ressalva. Eu estou fazendo uma ressalva. Perfeito, doutor. Ressalva feita. O que consta do laudo oficial é isto. A verdade, ele fala muito baixo. Perfeito. Mas, como eu falei para a senhora, a equipe técnica da polícia tem equipamentos para poder fazer depuração do som e tudo mais, tanto que quando não é possível a aferição do som, há 3 pontinhos, irreconhecível, tudo mais. Vamos deixar essas questões para os memoriais, né? Porque Desculpa, não vamos cabe prosseguir. testemunha fazer qualquer juízo de valor sobre laudo pericial. Perfeito, excelência. Mas a defesa fez o registro para que futuramente, no laudo a ser apresentado, haja uma conexão entre a ressalva agora e o futuro laudo a ser apresentado. Perfeito. Se o Ministério Público então puder prosseguir. Perfeito, posso seguir. Só que, doutor, eu vou pedir desculpa, eu vou ler de novo, porque aí quebrou a minha linha de raciocínio. Mas o senhor tem uma pergunta a ser feita? Tem, não? claro. Porque essa leitura Perfeito. das gravações, eu imagino que a testemunha saiba o que tem na conversa. Eu já vou concluir, excelência, e vou cumprir o meu compromisso de ser breve. Aí o bispo sentaram com Afonso, falaram do compromisso do grupo. Nesse trecho aqui, Desculpa. em que o Valério fala que o bispo, o Renato e o Júlio sentaram com o Afonso e nada com o compromisso do grupo, naquele contexto a senhora entendeu que se referia àquela conversa que eles tinham tido com o presidente das Braco, que foi relatada pelo Afonso Assad para a senhora? Olha, o doutor Valério, ele estava como uma pessoa que estava dando uma informação que a deputada Celina mandou. Então, assim, ele estava obedecendo uma ordem ali. Então, o que ele sabia, ele relatou. Em nenhum momento eu achei que ele estava envolvido, porque não pareceu isso, mas ele estava contando uma história que foi dita para ele. Perfeito. A senhora chegou a conversar com os deputados Júlio César e Bispo Renato sobre esse encontro com o Assad? Não. Em nenhum momento. Eu não era muito bem vista na Câmara. Então a senhora conversou com o Valério Neves e com a Celina Leão. E com o próprio Assad, pelo que a senhora relatou. Foi que ele foi lá em casa.
Que eu falei isso no meu depoimento já. No primeiro depoimento da senhora, tomado em 29 de julho de 2016, a senhora afirma, ao final do depoimento, e eu vou me permitir aqui, folhas 4, 7 e 8. Não, obrigada. A senhora afirmou o seguinte, que a depoente quer deixar claro que, como estava gravando, resolveu motivar o senhor Valério a acreditar que estava fazendo parte do esquema. Que a depoente entregou a matriz desses áudios que se encontra no celular ao MPDFT. Esse trecho que a senhora fala aqui, que resolveu motivar o senhor Valério Neves a acreditar que estava fazendo parte do esquema, está dando a maior polêmica aqui, porque está se alegando que a senhora induziu o senhor Valério Neves a falar o que não era verdade. Isso aconteceu? A senhora em algum momento induziu, o levou a falar alguma coisa que não correspondia à verdade? Não, eu não tive essa maldade assim, desse tamanho, não. Perfeito. Deixa eu perguntar para a senhora também, doutora Liliane. Os fatos narrados na denúncia relacionados à votação do PL 811, da emenda, a questão da destinação das sobras, ocorreram em dezembro de 2015. E a entrega desses áudios para o Ministério Público aconteceu em julho de 2016, por ocasião do primeiro depoimento da senhora. Eu acho que essa é uma oportunidade que a senhora merece ter também de explicar por que esses áudios foram apresentados alguns meses depois e não por ocasião da efetiva ocorrência dos fatos. E esse é o momento para a senhora poder explicar. Doutor, fazer isso que eu fiz não é fácil. Não foi fácil. Foi assim, Excelência, foi muito difícil para mim, porque eu não imaginava que isso poderia acontecer. E não esperava isso. Não sei porquê, alguma coisa me disse que era... Alguma coisa disse para gravar. Alguma coisa dentro de mim disse que eu tinha que fazer isso. Pois fiz. E aconteceu em dezembro. Em janeiro foi o período de recesso. E depois veio fevereiro. Eu procurei o Adenauer para dizer se isso já tinha sido pago. Ele falou que sim. Inclusive está no Ministério Público. Excelência. O sigo, que você seguindo. Enfim. E passou muito tempo, conversei com pessoas mais próximas. Eu não queria ser, sabe, ter uma atitude, sabe, que eu pudesse me arrepender, e que eu fizesse uma acusação sem prova, e que eu pudesse mudar a vida das pessoas, né? Que isso ia recair sobre mim, como recaiu. Né? Eu passei muita coisa durante esse tempo todo, vocês são todos testemunhas, né? Das coisas que eu vivi. Então eu tinha que avaliar muito, mas muito mesmo, os riscos que eu tinha com isso. Né? Porque eu não queria ter uma atitude que eu pudesse me arrepender, que eu pudesse ser... Né? Deu para entender já. Deu para entender? A época desse depoimento... Depois eu fiquei doente e... Todo mundo é de conhecimento, todo mundo, meu pai muito doente. Ficou claro para todos a resposta da senhora, mas eu vou me permitir avançar um pouquinho ainda sobre esse tópico, porque é importante esses esclarecimentos. A época em que foi prestado esse depoimento, se discutia na Câmara Legislativa, havia a tramitação de um pedido feito através de uma ONG de cassação do mandato da senhora, fundado, a senhora me corrija se eu estiver equivocado, no processo criminal relacionado ao edifício Monet e também de um eventual problema na justiça eleitoral de 2010. Essa decisão de revelar, de trazer à tona esses áudios e entregar ao Ministério Público, teve conexão com esse procedimento de cassação que corria na Câmara? Doutor, de forma alguma. De forma alguma. Eu poderia ter falado isso, até outras coisas que me queixo do Ministério Público, mas jamais ia falar isso. Perfeito. Outra questão que foi colocada nos autos, deputada, e que é importante também a senhora ter a oportunidade de esclarecer esse ponto, é porque a senhora fez a entrega do aparelho celular ao Ministério Público, de onde foram extraídas as gravações. Esse aparelho ele foi entregue sem o chip, ele foi entregue só o aparelho.
A senhora sabe dizer a razão por que ele foi entregue sem o chip? Não. Não Pelo tem que a senhora... conhecimento disso. É, Não o que consta do procedimento. Disso. Na apreensão, ele já consta sem o chip. Sem o chip? Sem o chip. Na verdade, o aparelho tem a gravação... Mas tinha tudo. Tinha todas as minhas conversas, tinha tudo. Estavam gravados no corpo do aparelho. Tinha tudo. Mas não tem a mínimo conhecimento que não tinha um chip. Perfeito. Era só isso que nós queremos saber. Já foi indagado para a senhora, e a senhora já respondeu afirmativamente, de que o AFSAD, presidente das Asbraco, procurou a senhora e relatou a conversa que tinha tido com o Júlio César e o Bispo Renato. A senhora se recorda se ele chegou a mencionar alguma conversa com o assessor do Bispo Renato, o Alexandre Cerqueira, em outra oportunidade? Alguma. A mim não fez falou menção disso. a isso. Perfeito. Não, que se não me engano, não conversamos sobre assessor, se ele ter conversado com o assessor. No primeiro depoimento, a senhora explicou aqui que os depoimentos ao Ministério Público foram dados em datas muito próximas. No segundo depoimento da senhora, em 18 de agosto, a senhora narrou que esclareceu, encontrou com Afonso, ele revelou que havia sido procurado pelos deputados, revelando que ele pediu dinheiro, tudo mais. Só que no primeiro depoimento não houve menção a esse relato. A senhora saberia dizer se foi questão de esquecimento, ou se a senhora achou que não era conveniente falar no primeiro momento? Porque no primeiro depoimento não consta menção, não há menção que ele teria lhe procurado para relatar isso. Excelência, ela já respondeu, na verdade. Ela disse que não se recorda. Do que assim? Eu estou perguntando por que ela disse uma coisa, por que no primeiro depoimento ela não fez referência a um fato e essa referência consta do segundo depoimento. Essa pergunta não tinha sido feita ainda, doutora. Não, mas não tinha sido feita ainda essa pergunta. Mas eu confesso que de cabeça não me lembro. Ele não falei no primeiro depoimento, mas no segundo depoimento eu afirmei que eu tinha. Não sei, porque ele falou, talvez me perguntaram, eu não falei. Normalmente é isso que acontece. Pois é, eu não falei, alguém perguntou. Agora é importante se perguntar. Se o promotor tivesse falado, você encontrou? Ninguém me perguntou se eu encontrei. Perfeito. No segundo momento me perguntou e eu afirmei que encontrei. Voltando a esses dois depoimentos prestados ao Ministério Público, esses depoimentos foram prestados pela senhora de forma voluntária? Completamente. Houve algum tipo de coação, ameaça ou constrangimento? Como assim, doutor? O que eu quero saber é se os promotores de justiça que ouviram a senhora, de alguma forma, coagiram a senhora ou constrangeram a senhora a prestar algum tipo de forma de declaração. alguma. Até me prometeram um almoço, me ofereceram só um salgadinho. Infelizmente, porque eu fiquei com fome o dia inteiro. A senhora já se deu por feliz por ter o salgadinho. Sim. A verba não tem nem para isso. Era só essa pergunta. Só um momento de descontração. É uma pergunta prática. Desculpa, excelência. Mas eu agora vou providenciar algo Puxa senhora. Olha, vou oferecer um almoço, não fiquei de 9 horas até altas horas sem comer. Antes que a senhora fique se indagando o porquê dessa pergunta, é uma pergunta praxe quando o depoimento é tomado em âmbito extrajudicial. Tá bom, se foi feito de forma voluntária. Tá. Já encaminhando o desfecho da oitiva do Ministério Público, eu quero indagar para a senhora acerca de uma notícia que surgiu, causou uma certa polêmica, logo após esses fatos, a divulgação da conversa com a Celina Leão, que foi o suposto apagamento, o desaparecimento de dados dos servidores lá da vice-presidência do gabinete da senhora. Bem, a senhora tem conhecimento se, após a divulgação com a Celina chegou a ela, ou por interposta pessoa, por outra pessoa, procurar os servidores da vice-presidência ameaçando, falando que eles seriam exonerados, que era para limpar gaveta, tudo mais, ou algo do gênero? Eu já tinha renunciado à vice-presidência. E eu já não estava mais nessa sala. E já estava em casa, pedi licença sem remuneração. Fiquei em casa, aguardando tudo, porque estava muito traumatizado com tudo também. Também me mexeu muito comigo, né? Enfim. E me parece, salvo engano, o Adelnauer me conta que ela chegou dentro da vice-presidência um pouco alterada, dizendo que era para todo mundo sair, que ia exonerar todo mundo. Compreensível, lógico. Então, e que cada
funcionário que ali estava, cada um tem as suas até coisas pessoais e tal, e apagaram. Mas foram todos de boa fé, ninguém ali apagou nada que tinha de conteúdo. E depois, logo depois que aconteceu isso, que ela disse que apagou, nós recuperamos tudo de volta, Sua Excelência. Eles recuperaram tudo de volta. Eu fiquei em casa, não mandei apagar nada. Inclusive, duas servidoras, coitadas, foram mandadas embora, porque apagaram, aí julgaram que elas tinham apagado coisas que estavam guardadas em segredo, enfim. Infelizmente, tive que exonerá-las. E não participei disso. Eu estava em casa, observando tudo. Eu levei um susto. Eu falei, como que vocês fazem isso? Eu não mandei fazer isso. Enfim, criou-se essa polêmica. E depois, o que aconteceu agora? Como é que faz para recuperar? E recuperou tudo, 100% tudo. Eu não sei se o está isso no depoimento do Adenal, ou então, se na Câmara mesmo, pode-se pegar tudo o que aconteceu, assim, de tudo que foi apagado. Foi o que aconteceu nesse momento. Excelência, o Ministério Público está satisfeito, agradece a colaboração da testemunha na resposta às perguntas e agradece também ao senhor pela atenção e às partes. Defesas? Perfeito. Vou fazer uma pausa, então, para que a defesa constituída possa se orientar com o cliente que não está presente na sala de audiência para encaminhar as perguntas à testemunha.